Caros irmãos, muito boa noite. Que a doce serena paz do Cristo se faça com todos nós, hoje e sempre. Meu nome é Mônica Oliveira, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje damos início à semana comemorativa ao aniversário de Alta de Souza, 45ª semana em que comemoramos a vinda desse espírito ao orbe terreno, seu reencarne e seu papel não só como poeta, mas também como trabalhadora, do Cristo no plano espiritual, trazendo um legado aí que muito de nós já conhecemos da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então hoje vamos dar início a essa semana que comemora os 144 anos do nascimento de Alta de Souza. Teremos uma semana de palestras comemorativas, como é de costume. Lembramos que nossa casa, em janeiro, completou 50 anos e seguíamos com as comemorações, pelo menos no planejado, e tivemos que fazer mudanças por conta da pandemia. Então, as palestras estão ocorrendo online e essas comemorações também. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da poetisa Alta de Souza e do espírito trabalhador do Cristo no plano espiritual, Alta de Souza, né? E seu legado de amor, de auxílio aos mais necessitados. Vamos fazer a nossa prece, como é habitual, e vamos dar seguimento a esse conteúdo. Vamos orar, meus irmãos. Elevemos o nosso pensamento ao alto, vamos nos sintonizar com Deus, que é todo amor e bondade, com nosso Mestre Jesus e com nossa benfeitora e todos os irmãos amigos que trabalham no plano espiritual nessa seara. Divino Pai Maior, Jesus, irmão e companheiro de todas as horas, graça rendemos pela oportunidade de mais uma vez unidos e reunidos em Teu nome, buscarmos vivenciar Teu Evangelho através da divulgação doutrinária, que possamos sempre estar atento às inspirações e intuições que nos auxiliam a trazer o conteúdo de forma clara e objetiva, para que possamos internalizá-los e vivenciá-los nessa nossa jornada. Que Tua paz se faça conosco, hoje e sempre. Então, meus irmãos, temos como tema desse início, ou pelo menos o de hoje, que faz a abertura da semana de comemorações de Alta de Souza, a cotovia das rimas e do amor. Alta de Souza nasce em 12 de setembro de 1876 e vem com a sua programação de trabalho, em nome do Cristo, de sua jornada curta, breve. Falece com apenas 24 anos de tuberculose, mas deixa um legado poético muito grande no campo literário. Ela é conhecida, não só, vamos ver, nacionalmente, mas como internacionalmente também enquanto poeta. Enquanto trabalhadora do Cristo no mundo espiritual, no plano espiritual, abraça a campanha de fraternidade Alta de Souza e deu nome a essa campanha, que é conhecida nacionalmente, muito comumente como campanha do quilo, mas também internacionalmente. Essa campanha já é feita em outros países, dos Estados Unidos, da Europa, em prol de assistir irmãos que ainda precisam de assistência material. Então, o trabalho, o legado de Alta de Souza, através da campanha da fraternidade, nos convidando a realmente sermos fraternos, mais humanos, mais solidários, levantando a bandeira do Cristo, do amor, da doutrina espírita, do fora da caridade não há salvação. Nós vamos hoje falar desse espírito que dá nome à nossa instituição, que nos oportuniza esse crescimento espiritual através do trabalho, do serviço em prol do Cristo. Nossa casa comemora 50 anos,
né, esse ano, e a programação era diferenciada e agora estamos nesse trabalho online. Permanece o trabalho da caridade, a assistência, né, e promoção social por necessidade do momento. Então, continuamos com o trabalho da campanha da fraternidade de forma diferenciada, distribuindo, né, entregando alimento aos mais necessitados do momento, assim como nos solicita o Evangelho do Cristo, assistindo, amparando nosso semelhante. Então, damos início a essa semana comemorativa, conhecendo um pouco mais desse espírito abnegado, Alta Henriqueta de Souza, mais conhecida como Alta de Souza. Alta de Souza nasce em 12 de setembro de 1876 em Macaíba, no Rio Grande do Norte, Potiguar, e desde criança tem uma vida, vamos dizer, sofrida em que sentido? Em perdas para nós espíritas, né? Perdas entre aspas, mas para aquele momento perdas. Aos 3 anos de idade, fica órfão de mãe. Aos 4, seu pai também desencarna, ambos, pai e mãe, por tuberculose. E Alta de Souza fica com seus irmãos, os 3 mais velhos, e o caçula, onde, devido à situação da perda dos pais, são trazidos aqui para Recife, Pernambuco, onde ela vai morar com sua avó Didinha, que apesar de ser analfabeta, tem uma grande preocupação com os estudos, né, dos netos. E com Alta não foi diferente. Ela foi educada, né, aprendeu a ler, escrever, a ver todo o processo matemático que à época era ofertado no lar, para posteriormente ir para a escola. Aos 12 anos de idade, ela vai estudar no colégio católico São Vicente de Paula. São Vicente de Paulo, uma escola religiosa, onde lá ela já, como católica, tem um conhecimento mais ampliado na questão religiosa, cria o hábito, já tinha muito hábito de leitura, gostava muito de ler, e ela continua enquanto estava no colégio. Aos 14 anos, volta ela com os irmãos para Macaíba. Eles vinham de família política, no meio lá eles eram muito conhecidos. E Alta de Souza volta e dá continuidade a seus estudos, agora em casa, como autodidata, já por conta da tuberculose. Apresenta os sinais, né, e já fica estudando em casa. Mesmo assim, com 14 anos, ela já começa a dar orientação de catecismo na igreja que frequentava em Macaíba. Então, ela foi professora de catecismo e costumava participar de encontros sociais, né, em clubes, onde se tinha o hábito de se recitar poemas. Então, além da questão da música que havia, né, piano era usado pelos jovens e tinha os momentos de poesia recitada. E era um costume de Alta fazer esses recitais, participar, gostava muito. E daí ela foi aprimorando o seu campo literário. Era muito dedicada, gostava muito e também lidava muito com conteúdo religioso. Ela gostava, vinha da veia dela católica e era uma pessoa generosa, afetiva, né? Antes mesmo, ainda quando criança, teve outra perda que foi de um irmão caçula com quem ela tinha um vínculo muito grande. Apesar de sua vida ser marcada, né, por essas perdas precoces na visão nossa, né, de encarnados, Alta consegue lidar com esses sentimentos. É lógico que existiu a tristeza, a dor, o sofrimento, mas ela não se permite abater. Aos 17 anos, ela começa realmente a divulgar seus poemas, né? Trazer esse conteúdo de forma mais ostensiva, mais constante, e começa
de certa forma, a escrever para revistas que, na época, tratavam de poesia, né, desse conteúdo, e também para jornais. Então, é grande o conteúdo literário dela deixado nessas revistas e jornais. No Rio Grande do Norte, ela participou muito de jornais, escrevendo, alguns com pseudônimos, e outros jornais, até inclusive aqui na Gazetinha de Recife. Ela escreveu também poemas para ser publicado na Gazetinha. No caso, num jornal, a Gazeta, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, ela era a única mulher que fazia publicações no jornal. Porque naquela época a questão machista ainda, né, era muito grande. Veja como Alta de Souza estava à frente do seu tempo. Negra, né, vindo de uma família muito conhecida, onde determinados comportamentos não eram admitidos, mas a família nunca proibiu de fazer, os irmãos nunca proibiram dela de entrar nessa veia literária, de fazer esses trabalhos. Então, Alta de Souza é muito conhecida nesse meio literário. Escreveu um único livro, O Horto, né, que antes o nome era Dália, e depois passa a se denominar Horto, sua única obra literária deixada enquanto encarnada. Alta de Souza chegou até a ficar noiva. Teve um namorado, noivou, mas como já estava tuberculosa, os irmãos acharam por bem ela não continuar o relacionamento, porque era tão fatídico o seu desencarne, e não acharam de uma forma moralmente, né, correta, ela continuar aquele relacionamento. Então, foi desfeito. É quando Alta de Souza, que já trazia seus poemas, se falava muito em Jesus, em Maria Santíssima, né, pela sua veia católica, ela começa a trazer ainda um viés triste, né, mais triste, a seus poemas, devido a esse sentimento partido, desse momento sofrido, em que ela sentia muito a perda do relacionamento. Então, ela vem, através dos poemas, expressar esse sentimento. No caso, João Leopoldo chegou a falecer também de tuberculose à época. Havia um surto, né, na época, e muitos contraíram. Por isso, seus pais faleceram, ela faleceu também de tuberculose, e aquele a quem foi seu noivo também. Alta de Souza tem um conteúdo literário, né, enquanto poeta, muito vasto, muito grande. Então, Ana Laudelina, uma professora da faculdade do Rio Grande do Norte, de Natal, fez uma pesquisa muito grande em relação à vida de Alta de Souza. Da poeta Alta de Souza, não do espírito Alta de Souza, como o segmento espírita conhece, mas da vida e obra de Alta de Souza. Então é um trabalho belíssimo, em que ela ganhou prêmios. Inclusive, ela leva esse conteúdo, vejam vocês, para a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. Alta de Souza é estudada em Oxford. Após o desenlace de Alta de Souza, no dia 7 de fevereiro de 1901, passam algum tempo, né, 35 anos depois, a Academia Brasileira de Letras do Rio Grande do Norte, de Natal, concede a cadeira número 20 para a poetisa Alta de Souza em memória. Isso, para a época, um reconhecimento de uma mulher nesse campo literário, nessa colocação, é muito grande. Para uma jovem que desencarnou com 24 anos, que conseguiu publicar uma única obra, é algo grandioso no campo literário. Então, Alta de Souza traz essa bagagem dela, deixa na sua reencarnação, na sua encarnação enquanto aqui na Terra, como uma pessoa de Alta Henriqueta de Souza, um legado literário que
segue aí por gerações e gerações. Tamanho o valor. Embora nós espíritas havemos de outra maneira, no campo literário é um conteúdo vastíssimo. Até católicos, né, porque como eu disse, ela foi católica, alguns religiosos católicos passaram a estudar seus poemas, né, estudar sua obra devido a muitos conteúdos, muitos poemas trazer esse viés católico, porque era uma forma dela se expressar para Deus, para Jesus e para Maria Santíssima, como os católicos nominalmente chamam muito comumente. Então, Alta de Souza deixa um legado fantástico. Tempos depois, aí já na questão, digamos, espírita, diante, quando o Chico Xavier traz a obra Parnasos de Além Túmulos, nós vamos ver isso mais detalhadamente, como se conduz os outros poemas agora da Alta de Souza no plano espiritual. Mas mesmo antes de entrarmos nesse conteúdo, no campo literário, né, universitário, onde ela é estudada e onde Ana Laudelina conseguiu fazer esse acervo, muito bom conteúdo, Ana, né, por mérito, pelo trabalho executado no estudo da poetisa Alta de Souza, ganhou em 2017 a cadeira 20, aquela que foi dedicada a Alta de Souza em memória, na Academia de Letras de Natal, no Rio Grande do Norte, e Ana Laudelina pelo trabalho feito, por merecimento, pelo conteúdo desse trabalho, já conhecido mundialmente, passa a ocupar a cadeira número 20, dedicada à Alta de Souza. Quem quiser buscar material, tem um conteúdo na internet que nós vamos encontrar como... Eita, deu um branco agora no título lá do conteúdo. Eu sei que tem alguma coisa relacionada com a Alta de Souza. Depois eu peço para o Emerson colocar na descrição embaixo como vocês buscarem o conteúdo, tá certo? E agora a gente finaliza o momento da poetisa Alta de Souza, desencarnada em 7 de fevereiro de 1901, e seguimos para a jornada desse espírito no plano espiritual. Quem é Alta de Souza para nós espíritas? Por que tantas casas nacionalmente adotaram o seu nome nas suas instituições? Então vamos conhecer agora o espírito Alta de Souza, aquela que traz para nós a grande oportunidade de transformação na conhecida campanha da fraternidade Alta de Souza. Agora vamos justamente falar de Alta de Souza. Alta de Souza para os espíritas, Alta de Souza no plano espiritual. Tem uma dedicação de amor muito grande, seus trabalhos são conhecidos e voltados para assistência e promoção social, dentro das casas espíritas, é muito conhecido. Chico Xavier se depara com Alta de Souza pela primeira vez quando traz o conteúdo da obra Parnasos de Além Túmulo. E um determinado dia, narra Chico Xavier na obra No Mundo de Chico Xavier, traz esse relato, que um belo dia ele estava em casa, né, lá, foi para o seu trabalho mediúnico, e eis que se apresenta uma jovem. E ele narra que ela era de uma luminosidade, de uma luz muito grande, e começa a trazer para ele o conteúdo do poema Nossa Senhora da Amargura. E ele diz que era um sentimento tão bonito, tão grande, e ela narrava e chorava, e ele também começou a chorar. Em determinado momento ele diz: eu não sabia se eram os olhos dela que choravam ou eram os meus. Tamanho envolvimento que ele teve com esse espírito, com essa jovem,
que posteriormente ele vem saber através de Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, a poetisa potiguar. Aí começa esse vínculo, esse contato do Chico Xavier com o espírito Alta de Souza. Mas teve outros momentos em que ele foi convidado, por determinadas situações, a manter essa relação com ela. Teve o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e depois foi feito, em 1930, o livro Alta de Souza, com coletâneas, né, do conteúdo já de Parnaso de Além Túmulos e outros. E Chico Xavier fica nesse contato, e em 1900 meados de 50, Ninfo de Paula Corrêa, né, fundador da campanha do Quilo, que já fazia lá em Minas Gerais, tem que mudar-se para São Paulo. Lá, chegando em São Paulo, busca a Federação Espírita Paulista e lá se vincula. E pede, né, para que a campanha do Quilo seja introduzida lá. Até o momento, o nome é Campanha do Quilo. Fazendo o trabalho, sempre buscando orientações, né, do mundo espiritual para aquela tarefa, para saber como está sendo conduzida, se precisa melhorar, o que é que precisa ser feito, ele vai até Chico Xavier, escreve a Chico Xavier, pedindo orientações. E Dr. Bezerra de Menezes, aí é o primeiro que responde, diz que siga firme, confiante, que é um trabalho muito bonito e que precisa ter uma continuidade. Só que em determinado tempo passa e uma determinada médium, que fazia o trabalho da campanha da fraternidade, conhecida também como campanha do Quilo, nas ruas, toda vez que estão fazendo, na preparação para ir para o trabalho, ela vê uma jovem muito bela, luminosa, né? Mas junto com essa jovem tem um bocado de espíritos estrupiados, como a gente costuma dizer, né? Espíritos sofridos, com aparências não agradáveis, e ela começa a se indagar sobre aquilo. Então, por que esses espíritos estão aparecendo, né? E fica lá o ninfo dizendo, o que é que está acontecendo? Estou vendo novamente. E aí vai, sabe, mulher como ela é teimosa, quando se irma com uma coisa que quer entender aquilo, ela tanto fica no pé de ninfo que ele vai novamente a Chico Xavier e pede, né, para saber por que daquela situação, por que estava acontecendo aquilo. E vem o recado agora, né, de Chico informando que a jovem era Alta de Souza e que aqueles espíritos ali que eram levados estavam ali para aprender com os caravaneiros o trabalho da humildade em prol do próximo. Vê aí, João Franz, com o teu grupo, da nossa campanha da fraternidade. Que compromisso se tem quando se abraça esse trabalho? Aliás, compromisso e responsabilidade nós devemos ter com todo o trabalho na casa espírita. Mas esse voltado para a promoção social, veja a responsabilidade do caravaneiro, como chamamos, daquele que sai para bater de porta em porta, em dupla, para pedir um alimento em nome de Jesus, para que esse alimento seja utilizado para saciar a fome daqueles mais necessitados, daqueles que, infelizmente, devido a uma desigualdade social, devido a uma situação espiritual de expiações de cada um ou de provas, se encontram com seu alimento, com a sua condição material desfavorecida. E essas pessoas precisam, para ter o alimento, para saciar sua fome dos seus filhos, da sua família, dependem de um alimento que é coletado na campanha do Quilo, ou campanha da fraternidade Alta de Souza, que assim foi denominada depois dessa informação que Chico deu a Ninfo, que a campanha, essa jovem, promovia, né, a esses espíritos a oportunidade de reflexão, acompanhando toda a preparação dele e acompanhando quem saía à rua para o trabalho. Então é um grande e belo trabalho que deve ser continuado,
e que em nossa casa, né, nesse momento de pandemia, ele está tendo um papel grandioso e fundamental para muitas famílias, que nós vamos falar agora. Para quem está acompanhando, né, nossas divulgações nas mídias, tanto no nosso site como no nosso canal Facebook, Instagram, vão ver lá constantemente, porque espírita pede, né? Que as casas espíritas vivem de doação. Então, com essa pandemia, aumentou e muito o número de famílias necessitadas pela geração do desemprego, pelas ocorrências do momento. E nosso trabalho, que era de ajudar e assistir famílias que já participam, né, das atividades da nossa casa de assistência e promoção social. Essas famílias eram em torno de 80 famílias que nós ofertávamos as cestas básicas, né? Então, um número que a gente conseguia montar, como eu já disse em outros momentos, 40 cestas completas, com 2 quilos de alimentos, né, na maioria, para que essa pessoa conseguisse, né, pelo menos passar de 3 semanas, 4 semanas, dependendo do tamanho da sua família, com esse alimento. E outras que ficavam na fila de espera recebiam cestas menores. Aí vem quando nós falamos que a Alta de Souza é amor. Vem seu lado, né, do amor, da fraternidade, do empenho em manter essa campanha, esse trabalho, de orientar esses espíritos no plano espiritual e no plano material também. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos, graças a uma campanha enfática, né, persistente, e aí eu peço aos irmãos que nos acompanham, tenham paciência com nossa persistência, porque ela é por um motivo nobre, é por uma causa nobre, de estarmos sempre trazendo cartazes, solicitando a doação de alimentos. Então, estamos com um programa de arrecadação ocorre nas quartas, sábados e domingos, quartas-feiras e sábados das 14h30 às 17 horas e no domingo das 8h30 às 11 horas, ou 10h30. Então, graças à colaboração, a esse empenho fraterno da campanha Alta de Souza também, que busca, né, nas redondezas, nos supermercados, mantimentos, e com amigos, conhecidos, sai passando folder, sai divulgando, nós estamos conseguindo manter uma média de... Uma média não, uma quantidade de 250 a 260 cestas básicas para doação. Veja, para quem doava 40 completa e 40 incompletas, né, na nossa quantidade lá já definida, nós estamos distribuindo, entregando de 250 a 260 cestas básicas. E também enxovais, que nós também estamos doando, junto com o enxoval, cestas básicas para gestantes. Então, nós vamos observando que quando se fala em amor, não dá para desvincular essa palavra de Alta de Souza. Seus poemas vivem cercados desse sentimento, mas também espero que todas suas casas, todas as casas espíritas que foram fundadas, que têm como nome de registro Alta de Souza, que possa realmente se empenhar em vivenciar esse amor nessa tarefa. Acredito que todos nós, estou falando da nossa casa aqui, em particular em Recife, Pernambuco, no bairro de Ipsep, eu, Mônica Oliveira, tenho uma gratidão por essa casa, por esse espírito que nos oportunizou grandiosamente a grande dádiva de ter uma instituição fundada de forma séria, por pessoas sérias, seu Hamilton e Dona Yara, que graças à mãe de seu Hamilton, Dona Lili, que amava as poesias de Alta de Souza, e quando se foi escolher o nome da instituição, lá, né, se colocou Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana,
e por 5 vezes caiu Alta de Souza, graças a Deus, não desmerecendo os demais, mas esse espírito traz um sentimento de amor e dedicação aos mais carentes, que é de nos tocar, é de nos fazer, de nos fazer pensar quanto nós devemos ainda nos modificar através da assistência espiritual, material aos nossos irmãos desfavorecidos nesse momento, e quanto eles são gratos por esse trabalho, quanto eles agradecem quando recebem uma cesta que, para muitos de nós que temos o alimento em casa, passa até despercebido. E nós estávamos no outro dia, nós concluímos nossas cestas, graças a Deus recebemos mais, e algumas famílias que não tinham conseguido ser contempladas foram chamadas a receber. E eu estava comentando com Denise, com Soraya, com Isabel, com Aninha, que a gente está bem à frente desse trabalho, a alegria delas em ver um pacote de feijão preto. Porque tinha um pacote de feijão preto e elas iam conseguir fazer um feijãozinho preto que nunca mais elas tinham comido. Porque feijão teve um aumento, não só feijão, né? Os alimentos, de forma geral, nessa pandemia, teve um aumento muito grande. Então, fica mais difícil para essas famílias conseguir conquistar esse alimento para comer com a maior regularidade. Então, os votos da Casa Alta de Souza para todos os irmãos que estão colaborando, né, para que esse trabalho aconteça grandemente, cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança, de que, mediante o possível, o que nós pudermos fazer, o que a campanha da Fraternidade Alta de Souza conseguir fazer, através do meu querido João Franz aí, com sua equipe, com a Angélica, com Flavinha, com... Eita, esqueci o nome da outra, porque são muitos nomes, não dá para lembrar não. Fazem esse trabalho dedicadamente e estão buscando nos auxiliar para que essas entregas aconteçam mensalmente. Então fica nesse trabalho da campanha constatado, evidenciado a questão do amor ao próximo, dessa fraternidade que o Cristo nos cobra não, que ele nos oferta em forma do Evangelho, para que nós possamos refletir sobre o nosso papel na sociedade em que nos encontramos. Continuando, né, falando desse sentimento de amor fraterno de Alta de Souza, desse trabalho belíssimo, temos também a questão do vínculo de Alta de Souza com o Divaldo Pereira Franco, o médio Divaldo Pereira Franco, que em 1948, se eu não me engano, deu início à caravana Alta de Souza, também com esse propósito, e continua a Mansão do Caminho agora, né? Também com doação de alimentos, com kits de higiene e limpeza, buscando fazer esse trabalho que, no momento, todos nós somos convidados a realizar. Então, Divaldo Franco, lá no início, né, do seu trabalho, da sua jornada mediúnica, é conhecido, quem assistiu o filme, que ele, em determinado momento, ele é convidado a abrir a instituição para abrigar crianças. E ele fica naquele impasse, né? Se faria, se não faria, até que Nilson, né, seu grande amigo ajudando lá, abrem a casa. E o que acontece? Ele precisa registrar a criança. Mas como se registrava alguém naquela época, né, se ia no cartório simplesmente, dizia o nome do pai e da mãe. E lá era feito o registro. E quando ele chega lá para registrar a criança, a primeira criança órfã que ele tem em sua instituição, a escrivã pergunta: quem é a mãe? E Divaldo: e agora, né? Não tem mãe, uma criança abandonada, eu estou registrando como meu filho. E de imediato, diz ele, o que vem à mente é o nome de Alta de Souza. Ou seja, os primeiros filhos de Divaldo Franco, registrados em cartório, têm como mãe Alta de Souza.
aquela que não foi mãe, né, na sua última encarnação, como Alta de Souza, conseguiu ser mãe até através da espiritualidade, até enquanto estava no plano espiritual. E Divaldo relata que naquela época, né, não tinha todos os procedimentos burocráticos e necessários que acontecem hoje em dia, e Divaldo simplesmente diz Alta de Souza. E Divaldo tem uma relação muito estreita com Alta de Souza. Ela já fez alguns poemas dedicados a ele, inclusive agora é um poema dedicado a Divaldo, mas também ele estabelecia contato com ela nesse campo mediúnico. Ele conseguia entrar em contato e um determinado dia, uma determinada noite, Divaldo convidado por Alta de Souza a conhecer um trabalho executado pela Rainha Isabel de França, né, Rainha Isabel de Portugal, e ela faz um trabalho belíssimo de socorro aos espíritos suicidas. Então, Alta de Souza o convida, o trabalho é feito em desdobramento à noite. Divaldo vai deitar, Alta de Souza aparece, participa do desdobramento, convida e faz. Divaldo, hoje você vai conhecer um trabalho. E ele pergunta qual trabalho, né? E ela diz, o trabalho da Rainha Isabel de Portugal, né, que era espanhola, perdão, ela era espanhola, e a Rainha Isabel de Portugal, que faz esse trabalho de socorro aos espíritos sofredores nas regiões mais densas, mais sofridas. E ele lembra, enquanto católico, que existe realmente dia 31 de maio, uma comemoração onde é citado que a rainha, né, a mãe rainha, desce aos infernos para socorrer os espíritos atormentados. E Divaldo, em desdobramento, segue com Alta de Souza e vai, né, até regiões mais inferiores e acompanha todo o trabalho executado, onde uma caravana segue com esse espírito, luminosamente. Existem outras obras espíritas que falam desse trabalho. Vocês vão encontrar em Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele falando também desse trabalho. E, se eu não me engano, em Os Mensageiros, se não me falha a memória, de André Luiz. Mas relata Divaldo que Alta de Souza, por sua luminosidade, o leva, né? E ele fica a observar aquela caravana de espíritos voluntários, Rainha Isabel à frente e os demais atrás. E narra ele que ela leva uma rede, né, luminosa, onde ela, conforme se dá como uma rede jogada ao mar, ela joga nessas regiões. E os irmãos arrependidos que desejam ser retirados daquele local se agarram na rede e dali eles são recolhidos. E Divaldo até percebe que algum deles, onde eles tocam a teia, a rede se parte. E ele pergunta a Alta de Souza, ela diz, são espíritos que não estão arrependidos de verdade. E aí eles não conseguem ficar presos à teia, à rede. Só fica aquele que sinceramente está arrependido e quer ser amparado, quer sair daquela situação de sofrimento e de dor. Então, Alta de Souza continuou o seu trabalho de amor, de dedicação ao Cristo, como cristã, como religiosa, e não só religiosa, ela tinha religiosidade. Então, Alta de Souza segue esse trabalho, continua nos inspirando com seu amor, com sua fraternidade, com seus ensinamentos, com seus exemplos. E queremos que a Casa Alta de Souza continue com esse trabalho. Eu comentava e comento, né, frequentemente, enquanto nós estamos fazendo o trabalho das cestas básicas, do entrega de enxoval, que nossa casa está fazendo 50 anos, fez 50 anos esse ano, em janeiro, e que nós tínhamos programado toda uma semana, um ano de comemorações, de palestras, e vem a pandemia. E como nada é de fato que tem de ser,
não nesse sentido, ou seja, nós tivemos que nos desprogramar e dar novos rumos a essa comemoração. E eu digo que Alta de Souza nunca foi tão comemorada, que essa casa nunca teve tanta representação comemorativa como esse trabalho que está sendo feito continuamente, com empenho, com a dedicação de todos que estão lá. Então, Niltinho, Denise, Soraya, João, Angélica, Aninha, Isabel, Robson, Francisco, todo mundo chega lá, né, para ajudar, Simone, Emerson, que está lá para dar uma mão, Marlene com os enxovais. Então, todos que estão envolvidos nos trabalhos, pela condição, porque nós temos que ter uma seleção, não pode ser todo mundo, né, por causa dos riscos, mas todos que estão envolvidos e aqueles que estão fazendo o trabalho de compartilhar os cartazes, de orar, de buscar fazer com que esse trabalho continue, nosso muito obrigada. É um trabalho belíssimo, de grande satisfação, que nos enche de alegria. E que possamos dar continuidade a ele. E nós vamos dar até quando for possível, com a ajuda dos espíritos, com o amparo da nossa benfeitora Alta de Souza. Para finalizar, para fazer o fechamento desse entendimento do amor de Alta de Souza, ela tem um trecho do poema que fala o seguinte, nós temos até camisas que nós confeccionamos com esse trecho que diz: se vês defeitos em quem ama, não lamentes nem grites, pois o amor à frente da sombra é sempre luz, sem limites. Alta de Souza traz ricamente o amor, a fraternidade, a compaixão, a piedade, nos seus versos, nas suas prosas, no seu meio literário, mesmo quando encarnada, e nos poemas enquanto desencarnada, esse traço forte do sentimento do Evangelho de Jesus a nos convidar à nossa grande transformação moral. E quando quando Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados, só pelo amor nos libertaremos dos nossos infernos íntimos. Não adianta nós querermos melhorar sem vivenciar a caridade, sem ter o olhar de compaixão, de fé, de esperança, de piedade, de indulgência para com nossos semelhantes. Se nós não exercitarmos o amor e toda a veia, toda a gama de sentimento que com ele está atrelado, da piedade, da compaixão, da fraternidade, da tolerância, da humildade e tantos outros, se não exercitamos, estaremos no campo da estagnação. A estagnação que não nos permite sair do campo. Então, que possamos refletir sobre nossas ações, que possamos ser mais indulgentes e fraternos, amorosos, afetivos com o nosso semelhante, seja ele quem for. Que busquemos sempre nos trabalhar no amor, na vivência do Evangelho. Não temos desculpa dizer eu não sabia, nós sabemos. Há mais de 2000 anos o Cristo aqui esteve para nos deixar o farol seguro que deveríamos seguir, que devemos seguir para encontrar nossa paz íntima, para nos depararmos com a oportunidade de não mais sofrer, de não mais nos sentirmos magoados, feridos, sofridos. E não há outro caminho, como diz a doutrina dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, exercitemos a caridade, exercitemos esse fogo do amor sagrado que habita em cada um de nós. Somos espíritos imortais, somos criações divinas e estamos fadados ao progresso. Estamos fadados a elevar nossas duas asas, a asa da moral, do amor, e a asa da intelectualidade, do conhecimento. Então, que possamos nos esforçar para darmos o nosso voo
né, o voo que nos vai conduzir à paz, à harmonia, à serenidade, que vai nos mostrar que o espírito puro ele não goza da inércia. Ele é trabalho constante, assim como o nosso Pai é. Que o amor, que a paz do Cristo se faça com cada um de nós, que tenhamos uma excelente semana comemorativa, que vai dar sequência até desse sábado até o próximo. Próximo sábado, dia 12, comemora-se o aniversário do nascimento de Alta de Souza, 144 anos do seu nascimento, que possamos acompanhar as palestras, né, estar envolvido nessa semana, nos harmonizando, coletando, né, conteúdos salutares que nos ajudam a avançar nessa jornada. Vamos fazer a nossa prece e agradecer por mais esse momento em que, unidos e reunidos em nome do Pai, do Cristo, acompanhados da nossa benfeitora e dos espíritos amigos que auxiliam na Casa Alta de Souza, podemos mais um instante, mais um momento, nos depararmos com o Evangelho do Cristo que nos conduz ao aprendizado e ao crescimento espiritual. Vamos orar, meus irmãos. Vamos nos manter conectados ao Cristo, ao Pai Maior, à nossa irmã Alta de Souza, rogando e agradecendo por esse momento em que nos foi oportunizado conhecer um pouco mais da história desse espírito abnegado, que quando encarnado passou por tantas dificuldades, mas que resignado, com fé, com amor e esperança, conseguiu passar pela luta terrena grandiosamente. Que possamos todos nós buscar no seu exemplo, nos seus poemas, a fortaleza do entendimento do Evangelho do Cristo, dos ensinamentos do nosso Pai Maior, e alcançarmos assim a paz íntima, o amor que tanto buscamos. Que Deus nosso Pai se faça conosco, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos, um bom repouso. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura, repara, aqui e além, a desventura, caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo, abre teu coração ao Cristo vivo, não permitas que o tempo marche em vão, e ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Poema psicografado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 18 de maio de 1954, pelo médium Chico Xavier, espírito Alta de Souza,